A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis em indústrias e em automóveis. O ser humano vem lançando uma grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos. Os óxidos são compostos inorgânicos binários que têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo. A chuva ácida ocorre quando alguns óxidos se encontram na atmosfera e quando entram em contato com o vapor d'água, formando substâncias como ácido sulfúrico e ácido nítrico, que precipitam em forma de chuva, mais precisamente em forma de chuva ácida. Esses óxidos são dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, principalmente, e são liberados primordialmente pela queima de combustível dos automóveis e das indústrias, entre outras reações de queima em menor escala. O enxofre é um elemento que está presente em combustíveis fósseis usados em indústrias, como carvão mineral, e em automóveis, como derivados do petróleo, principalmente o óleo diesel. Assim, quando esses combustíveis entram em combustão, são produzidas grandes quantidades de enxofre na forma de seus óxidos. Esses óxidos reagem com a água, formando ácidos fortes. Por exemplo, quando o SO3 reage com a água da chuva, forma-se o ácido sulfúrico, que é considerado o grande vilão da chuva ácida. Para o solo, a chuva ácida torna-o improdutivo, sujeito à erosão, o que acaba com florestas, destrói lavouras e dificulta plantações. Para os homens, o excesso de dióxido de enxofre no corpo origina a formação de ácidos, o que pode causar danos irreversíveis aos pulmões. A chuva ácida extingue os seres vivos que vivem nas águas, já que a maioria vive com pH quase neutro. O plâncton, peixes, rãs e diversos outros animais são afetados por esse fenômeno. Algumas medidas que se podem pôr em prática para diminuir a ocorrência de chuvas ácidas. Utilizar transportes elétricos, como o metrô, uma vez que ele se revela menos poluente do que um automóvel, por exemplo. Usar transportes coletivos. Utilizar fontes de energia menos poluente, energia hidroelétrica, geotérmica, das marés, eólica, nuclear. Embora esta última cause preocupação em relação a possíveis acidentes. Purificar os escapes dos veículos. Utilizar gasolina sem chumbo e adotar um conversor catalítico. Usar combustíveis com baixo teor de enxofre. As regiões mais afetadas pela chuva ácida são a Europa, a América do Norte e alguns países asiáticos. No Brasil, esse fenômeno ocorre com mais intensidade nas cidades com grande concentração industrial: São Paulo, Cubatão, Rio de Janeiro. No entanto, os países asiáticos, principalmente China, Índia, Tailândia e Japão, superam os Estados Unidos em relação à ocorrência de chuvas ácidas. Algumas curiosidades sobre chuva ácida. A denominação de chuva ácida é utilizada para qualquer chuva que possua um valor de pH inferior a 4,5 unidades. Os vulcões também colaboram para a formação de chuva ácida. A chuva ácida é comum na China, na Europa Ocidental e na Rússia, pois esses países emitem esses poluentes. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultante de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Porém, as chuvas tornam-se um problema ambiental quando seu pH é abaixo de 4,5. Elas resultam da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis que são liberados na atmosfera em consequência das atividades humanas. Como elas se formam? O dióxido de carbono, CO2, existente na atmosfera, já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. O pH natural da água é 7, e quando em equilíbrio com CO2 atmosférico, é 5,6, pouco ácido. Os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, e de nitrogênio, N2O, NO e NO2, que são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Junto, esses dois ácidos provocam o aumento da acidez da água da chuva. As causas. As atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno da chuva ácida. Como vimos, a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis é a principal responsável pela formação de chuvas ácidas. Assim, são resultado do uso de combustíveis fósseis nos transportes, nas termoelétricas, nas indústrias e em outras formas de combustão. Elas também podem ser formadas por causas naturais, como na liberação de gases durante a erupção de um vulcão. Suas consequências. Os países industrializados são os mais afetados pela chuva ácida,
Porém, os poluentes podem ser levados pelas correntes de ar para locais distantes. Isso ocorreu nos lagos da Escandinávia, que se tornaram ácidos pela chuva em decorrência das atividades industriais da Alemanha, França e Reino Unido. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação dos solos e das águas de rios e lagos. Um exemplo das consequências da chuva ácida foi observado no Brasil. O município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, apresentando grande concentração de indústrias, e a chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Quando a acidificação atinge o solo e as águas dos rios e lagos, os seres vivos que habitam esses locais são afetados, a água e os solos se tornam impróprios para abrigar alguns organismos, levando-os à morte. A chuva ácida também pode causar a corrosão de mármores e calcários e a oxidação de metais e monumentos históricos, como prédios e estátuas.